Boa noite. Vamos iniciar, pessoal? Podemos ficar em pé? Vamos fazer uma oração pedindo a graça de Deus sobre nós, para que o Senhor nos ilumine, o Espírito Santo abra a nossa mente, a nossa inteligência, para que nós compreendamos aquilo que Deus nos quer comunicar e o nosso coração se abra para a verdade que cura, que liberta. Amém? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Nós fazemos geralmente uma vez por semestre, gostaria que fizéssemos mais, mas nós fazemos geralmente uma vez por semestre aqui na paróquia uma formação assim de modo mais amplo, sempre sobre algum tema de interesse do nosso povo, né? E dessa vez o tema é a teologia do corpo de São João Paulo II. Aliás, está quase chegando o dia dele, né? Sabe que o dia de São João Paulo II é o dia 22 de outubro. Então nós estamos nas proximidades da festa de São João Paulo II, bem pertinho mesmo. Estamos dentro da novena de São João Paulo II. Então, assim, é muito propício este tema justamente nas proximidades de celebrarmos o seu dia. Aliás, hoje, dia 16 de outubro, semana que vem, que será o encerramento, já dia 23 de outubro, um dia depois de celebrarmos o dia deste grande santo, grande papa. Aliás, quem aqui, né, viveu no tempo do pontificado de São João Paulo II? Levanta a mão. Né? A maioria aqui, né? Os mais jovenzinhos não, porque ele morreu em 2005. Então, quem aqui é depois de 2005? Levanta a mão. É de 2005? Que dia que você nasceu? Já tinha falecido São João Paulo II, porque ele faleceu em maio, né? Então, você nasceu um pouquinho depois, já era o Papa Bento XVI, quando você nasceu, já em julho, né? E nós, né, pegamos o pontificado dele, que foi um dos pontificados, o segundo, eu acho, pontificado mais longo da história, e que aconteceu num tempo de, assim, muitas coisas acontecendo no mundo. Ele foi o Papa que pegou o fim da Guerra Fria, por exemplo, né, a queda da União Soviética. E ele foi ao papado logo depois de uma revolução que mudou a história da humanidade. Uma revolução que aconteceu na década de 60, lá em 68. Alguém sabe que revolução foi essa? A Revolução Sexual. Foi essa a revolução. Né? Foi ali o tempo logo depois veio o Woodstock, né? O movimento hippie naquele tempo, né? E paz e amor, tudo isso estava acontecendo. E logo depois veio São João Paulo II. A teologia do corpo é uma série de catequeses que ele proferiu, que estão, olha, compiladas aqui nesse livro. Estão vendo aqui?
olha, que aconteceram de 1979 até 1984. Ou seja, 10 anos apenas depois dessa grande revolução que aconteceu, que foi a Revolução Sexual. Que a gente vai ver aqui o que foi. É como que uma resposta da igreja, portanto, para algo que continua nos nossos tempos. Continua se desdobrando nos nossos tempos. Aqui, levante a mão. Quem é pai, mãe? Levanta a mão. Olha só, grande parte, a maioria aqui são pais. Hoje, né, os pais aqui, a maioria certamente nasceu antes de 1990, não é verdade? Né? Talvez tenha alguns pais aqui que nasceram depois de 1990, como é o meu caso, que nasci em 1992. Mas antes de 1990, né, ali, década de 80, 70, já havia desdobramentos da revolução sexual, mas vocês já percebem, vocês pais, coisas que hoje os seus filhos trazem para casa, demandas que vocês não traziam. Então, por exemplo, as questões de gênero. Falava-se disso? Falava? Transgênero? Você ouvia falar disso? Não. Então, o que acontece muitas vezes é um choque de gerações. Né? Porque é próprio da revolução fazer uma reviravolta rápida. Não é? De uma geração para outra. De 30 anos para frente, muita coisa muda. Mas muita coisa mesmo. Então, a igreja, ela tem uma palavra diante de tudo isso. E uma palavra que é uma palavra, como sempre, uma palavra de salvação. Uma palavra baseada na verdade da Sagrada Escritura. Uma palavra que não é que o Papa inventa do dia para a noite. Mas antes de irmos para a palavra da igreja, é importante que nós compreendamos o porquê a igreja vai falar sobre isso. Entende? Quer dizer, o que aconteceu no mundo, sobretudo no século XX, e que mudou tão rapidamente. Gente, de um modo muito rápido, o mundo mudou, a cabeça das pessoas mudou, o Brasil mudou, não é verdade? Então, de onde vem tudo isso? Será que é uma evolução? O ser humano está aprendendo melhor, né? Quer dizer, nos últimos 30 anos, então, né, aqui as gerações atuais, né? Eu tenho 33 anos. Né? Será que nós aprendemos tudo aquilo que nos séculos que vieram antes de nós todos estavam errados? Será que foi isso? Estava todo mundo errado até chegar eu. Né? Que bom! A nossa geração chegou para salvar a humanidade. Será que foi isso que aconteceu? Bom, nós veremos que isso parece repentino, mas não é bem assim. Vamos lá? Vamos em frente? Então, olha só, nós vamos hoje introduzir o que é essa tal de teologia do corpo. Mas na semana que vem que nós vamos entrar mais propriamente nela. Aqui estão as catequeses da teologia do corpo, de São João Paulo II. Aqui está a Bíblia, né? E aqui está um livro que nós vamos utilizar como base aqui. Porque, gente, vocês viram que as catequeses não é pouca coisa, né? Mas tem um livrinho mais fino aqui, que é este livro aqui, ó, Teologia do Corpo para Iniciantes. Redescobrindo o significado da vida, amor, sexo e gênero. De um cara chamado Christopher West. Christopher, meu xará. Né? O cara é gente boa, né? E então nós vamos aprender com ele, tá bom? Vamos lá, vamos em frente. Então, você que trouxe material para anotação, agora é a hora. Porque nós vamos... Agora, gente, vai ter muita coisa, vai ter muita informação. Então, é, assim, muito útil que você anote, porque vai ter datas, vai ter nomes, vai ter referências, e tudo isso nós vamos fazer peço que vocês vão rezando por mim enquanto eu vou falando, porque é um tempo recorde para falar de tanta coisa.
É muita coisa mesmo. Então, no final, né, eu espero que entre algo aí no coração, mas não se preocupem, né, se o nome do cabra for difícil. Não se preocupe com isso. Mas eu não vou decorar essa data. Não tem problema, gente, não tem problema. O que é importante aqui é a ideia, é o raciocínio, para você ficar aqui comigo. Posso contar com vocês, sim ou não? Sim. Então vamos em frente. Olha, então nós vamos aqui para o que aconteceu antes de São João Paulo II vir com essa tal de teologia do corpo. Sabem quem é esse rapaz aqui? Quem é? Karl Marx. Já ouviram falar dele na escola? Quem já ouviu falar dele? Levanta a mão. Ele foi o idealizador. Esse símbolo aqui, vocês sabem do que é? É o símbolo do comunismo. Ele escreveu, junto com Friedrich Engels, o Manifesto Comunista. Então, nós vamos aqui passar muito rapidamente por isso, tá? Porque nós queremos chegar no passo seguinte. Aqui só dizendo, o que o marxismo clássico pregava? A busca pela igualdade social. Legal isso, né? Muito bom. Através do quê? Da luta de classes. Proletariado versus burguesia. Ou seja, os trabalhadores são oprimidos historicamente pelos patrões e precisam se libertar através de uma revolução, a revolução do proletariado. Então, qual era o grande grito no final do Manifesto Comunista? Marx e Engels escrevem assim: trabalhadores de todas as nações, univos. Qual era a ideia? O ideal dele era o seguinte. Ele anteviu um pouco isso. Olha, vai haver um grande conflito internacional. Né? Ou seja, as nações vão guerrear entre si, mas o que é preciso que aconteça? É preciso que, em vez de os trabalhadores de uma nação guerrearem contra os trabalhadores de outra nação, os trabalhadores guerrearem contra os patrões, que são esses sem vergonha, que só querem explorá-los, através, né, da menos-valia, etc, etc, etc. Foi isso que aconteceu? Não. De fato, aconteceu um conflito assim, que foi a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1919. Mas foi justamente o contrário. Realmente, foram os pobres de um país matando os pobres de outro país. De fato, durante a Primeira Guerra Mundial, aconteceu lá em 1917 a Revolução Russa, em que o regime dos czares na Rússia foi derrubado, mas não foi propriamente por uma revolução do proletariado. Foi um golpe militar. Foi isso que aconteceu. Além disso, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, tentaram, né, a partir de então, implantar governo comunista lá na Alemanha, né? Berlim, Munique, na Hungria, na Itália, e não dava certo. E aí começaram a pensar, mas o que está acontecendo que não está dando certo esse negócio? Na Europa Ocidental, não vingava. Não conseguiam implantar um regime como aconteceu na União Soviética. E, bom, lá mesmo não vingou, né? Mas isso é assunto para outra ocasião. Então, o que se percebeu? Percebeu-se uma incompatibilidade entre a realidade e a teoria. Os teóricos marxistas começaram a pensar, peraí, existe alguma coisa que não está batendo aqui. A peça do quebra-cabeça não está encaixando. A gente quer fazer a nossa revolução, mas algo ali
nesses lugares. Está fazendo com que a nossa teoria não consiga ser ali implantada. Gente, o que você faz? Imagina só que você é um cientista. Imagina só, vamos para outro âmbito. Você está num laboratório e você vai fazer um experimento. Você tem uma teoria na sua cabeça. E então você vai fazer um experimento para comprovar a sua teoria. Mas você percebe que quando você vai para a prática, a sua teoria não se encaixa na realidade. Onde está o problema? Está na teoria, você precisa mudar. Mas pensaram, então nós precisamos mudar a realidade. Nós precisamos adaptar essa realidade à nossa teoria. Então, a partir daí, começa uma mudança de chave no modo de pensar marxista. Vem o que nós chamamos de marxismo cultural, ou que foi chamado de marxismo ocidental. Houve diversos teóricos importantes ali, mas aqui eu trago o nome desses dois principais, são Antônio Gramsci, alguém já deve ter ouvido falar de gramscismo, e Georg Lukács. O que eles perceberam? Que o problema está na cultura ocidental. E o que é, gente, a cultura ocidental? Quais são os 3 pilares da cultura ocidental? Da cultura na qual nós nascemos, né? Porém, já degenerada. Os 3 pilares da cultura ocidental são a filosofia grega, o direito romano e a moral cristã, chamada também por eles, né, de moral burguesa. Então, ou seja, o que eles perceberam? O problema é que esse povo do Ocidente está totalmente embebido da filosofia grega. E o que é importante aqui na filosofia grega é que o ser é o que determina, o ser, a essência das coisas, é o que determina como as coisas funcionam. É assim que funciona, é assim que funciona o mundo, né? Não é verdade? A coisa funciona de um jeito porque ela é daquele jeito. O direito romano. As leis seguem a natureza das coisas. Esse é o fundamento do direito romano. Quer dizer, não é que simplesmente nós nos reunimos e vamos fazer as leis conforme o que a maioria decide meramente. As leis seguem uma razão de ser. Assim é que deveria ser, não é verdade? E a moral cristã, ou chamada também de moral judaico-cristã. Então, a partir dali, se percebe que essas coisas, que são inimigas da revolução, a moral cristã, esse modo de funcionar na cabeça das pessoas, nasce onde? Na família. Dentro de casa. É dentro de casa que se aprendem os valores. Não é? É dentro de casa, é na família que se aprende o que é certo, o que é errado, como se deve comportar. E dentro de casa de dentro de casa da família que vem a ideia da autoridade. Então, gente, por que isso se torna um problema tão grande a ser combatido no ideal marxista? Por quê? Pense só, vamos voltar ali. Todas as relações humanas são vistas a partir disso aqui, da luta de classes. Todas as relações, na ideologia marxista, todas as relações humanas são vistas a partir daí. Portanto, qualquer relação que implique em uma desigualdade
é uma relação que precisa ser revolucionada. E revolução implica em destruição. Ou seja, é destruir a estrutura existente para que a partir dali se implante algo completamente novo. Veja só. Então, compreendendo na prática isso, a mesma relação que existe de hierarquia, então, entre o trabalhador e o patrão, é a relação que existe entre os pais e os filhos. A mesma relação é a relação que existe entre professor e aluno. A mesma relação é a relação que existe, e aí nós vamos chegar lá, né, para a ideologia feminista, no casamento. Né? Quer dizer, tudo aquilo que implica não é uma igualdade plena. Então, isso precisa ser objeto dessa revolução. Quer dizer, a luta de classes. Essa relação de ver o outro como inimigo passa a acontecer em todos os âmbitos da sociedade. Quem é professor aqui? Levanta a mão. Vocês sentem ou não sentem isso dentro da sala de aula? Vocês sentem uma aversão à autoridade? Sentem ou não sentem? Isso não é um mero fruto da falta de educação que se recebe em casa. Não é apenas isso. Compreende? Isso é algo que foi planejado. É algo que foi pensado para ser assim. Então, veja, é aí que vai acontecer, então, esses teóricos marxistas começaram a se reunir. Então, essa escola de Frankfurt foi um grande centro de estudos sociais, assim chamados, e começaram a chegar a essas conclusões. Então, na escola, alguns já devem ter ouvido falar desses nomes. Horkheimer, Adorno, Marcuse, talvez menos na escola, né? Então, na escola, né? Então, quando se fala da escola de Frankfurt, né? Quando na disciplina lá de sociologia ou filosofia ou qualquer coisa assim, foca aqui nesse conceito de indústria cultural, né? Alguns já devem ter ouvido falar disso. Qual é a crítica que se faz ali? É que toda a cultura que as pessoas consomem reforça o ideal capitalista. Reforça a opressão da burguesia. Porém, o que é que precisa... ouviu isso na escola hoje, né? Então, qual é o remédio que eles apresentam? É preciso que a educação, a cultura, esteja a serviço da libertação das pessoas. E o que é a libertação das pessoas? É o engajamento na revolução. É isso. Gente, para dizer aqui que o padre não está louco e falando de teorias da conspiração. Já ouviram falar todos aqui em Paulo Freire, né? Paulo Freire, que é o patrono da educação brasileira, ele diz explicitamente, ele escreve isso explicitamente, ele diz que a educação escolar mesmo, que levasse, imagina só, o pobre, a sonhar em ter uma vida melhor, é uma educação que falhou. O pobre não tem que sonhar, e imagina só, o pobre que é educado, pensa, eu vou fazer uma faculdade, eu vou ter uma profissão, e eu vou dar uma vida melhor para os meus filhos do que os meus pais me deram. Isso é o que, né, aquele mote tão conhecido, né? É o oprimido que se torna opressor. Isso é uma alienação cultural. Qual é o objetivo, segundo Paulo Freire, da educação? O objetivo é libertar aquele aluno para que ele não pense mais assim. Para que ele pense de modo a se engajar na revolução.
Entende? Ele diz isso explicitamente, de muitos modos. Porém, esta revolução, isso os teóricos da escola de Frankfurt, etc., começaram a entender cada vez mais. Ela não se dará mais pegando em arma e dizendo, nós vamos derrubar o governo e implantar o comunismo. Gente, esquece, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, não tenham medo. Isso não vai acontecer. Porque isso já foi tentado lá atrás. Foi tentado em 1919 no Ocidente. E já viram que não dá certo. Então, a revolução que se insiste em fazer é uma revolução cultural. Cadê? Aqui. Aqui, o marxismo cultural. É uma revolução cultural. E aqui eu vou trazer alguns trechos, né, para provar o que eu estou dizendo. Né? É importante provar. Não é verdade? Né? Provar mesmo para dizer que... e aqui eu vou trazer trechos desses próprios caras falando, do Marx falando, etc. Tá bom? Então, aqui nós vamos compreender de fato como é que isso foi nascendo. Então veja, aqui, um trecho dessa obra aqui, A Ideologia Alemã, de Marx e Engels. Então, são alguns trechos longos, mas que eu julgo importante trazer, porque assim ninguém vai poder dizer que o padre está inventando alguma coisa, que o padre, sei lá, ouviu isso, né, de um teórico da conspiração, alguma coisa assim. Então, atenção, veja, leiam com atenção aqui. A propriedade privada somente poderá ser suprimida, porque esse é o ideal comunista, não haver mais propriedade privada, quando a divisão do trabalho puder ser suprimida. Então, olha só, nós vamos aqui passo a passo. Propriedade privada, para acabar, tem que acabar com a divisão do trabalho. A divisão do trabalho, porém, na sua origem, não é nada mais do que a divisão do trabalho no ato sexual. Veja que loucura. Que mais tarde se torna a divisão do trabalho que se desenvolve por si mesma. A divisão do trabalho, por conseguinte, repousa na divisão natural do trabalho na família. E na divisão social da sociedade em diversas famílias que se opõem entre si. Gente, você está entendendo isso aqui? O que Marx e Engels estão dizendo? Esta desigualdade social é uma desigualdade... E aqui, gente, o que é desigualdade? É o não igual. É uma desigualdade que acontece primeiro na família, ele está dizendo. Né? E entre as famílias. Então, não deve haver, segundo eles, a divisão, e ele mesmo está assumindo que é natural, mas está dizendo que essa divisão natural gera depois o problema do patrão e proletariado. A divisão entre famílias. Ou seja, a sociedade não deveria ser dividida entre famílias. E que envolve ao mesmo tempo a divisão desigual tanto do trabalho como de seus produtos, isto é, da propriedade privada, que já possui seu germe na sua forma original, que é a família, em que a mulher e os filhos são escravos do marido. Olha só, qual é a ideia aqui? A esposa e os filhos são submissos ao esposo, e essa é a origem de toda a desigualdade social. Indo mais à frente ainda. Veja como isso vai tendo... Aqui nós estamos com Marx e Engels. Agora mais à frente, no Horkheimer, que é lá da escola de Frankfurt. Nessa obra chamada Autoridade e Família, de 1936. Veja o que ele escreve. Entre as relações que influem decididamente no modelamento
psíquico dos indivíduos, porque aqui agora ele não está mais focado em fazer uma revolução armada. Não. É uma revolução cultural, ou seja, mudar a mentalidade das pessoas. Então ele está falando de como a mente das pessoas funciona. A família possui uma significação de primeira magnitude. A família é o que dá à vida social a indispensável capacidade para a conduta autoritária de que depende a existência da ordem burguesa. Ou seja, uma vez que na família existe uma hierarquia, essa hierarquia familiar, ela se expande para a sociedade. Ou seja, então nós temos que atacar na raiz. Onde é que está a raiz? Na família. É isso. Indo mais à frente. Veja, então o que aconteceu? Esses caras aqui, ó, Horkheimer, Adorno, Marcuse, estavam lá na Alemanha. No entanto, na Alemanha, o que começou ali na década de 40? O que aconteceu na Alemanha na década de 40? Quem sabe? O que aconteceu de muito importante na Alemanha? A Segunda Guerra Mundial. O nazismo ascendeu ao poder. Eles eram, além de marxistas, eles eram judeus. Então, eles não podiam ficar na Alemanha. Então, para onde eles foram? Eles foram para os Estados Unidos. Isso aqui é muito importante. Porque lá nos Estados Unidos, não somente esses, mas diversos teóricos, acadêmicos, professores universitários que lá atuam, vão plantando a semente do que depois culmina na Revolução Sexual em 1968. É isso que aconteceu. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, Horkheimer e Adorno voltam para a Alemanha, mas esse cara aqui, o Marcuse, ele continua nos Estados Unidos. Ele se naturaliza, americano inclusive, e ele vai fazer algo importantíssimo que influencia no meu e no seu modo de pensar. O que ele faz? Ele vai juntar Marx e Freud. Então veja só, atenção. Aquela história de falar, olha, trabalhadores se revoltem contra os seus patrões, não estava funcionando. Então, o que se pensou? Existe algo, existe uma força, uma potência mais poderosa do que essa potência da revolta pela pobreza. É a potência sexual. Isso é mais poderoso. Então, da revolta dos trabalhadores se passa para a revolta dos jovens reprimidos sexualmente. Então, veja, na década de 1960 ali acontece todo aquele movimento nos Estados Unidos de revolução estudantil, e aquilo vai culminar nisso aqui, ó. Já viram esses símbolos? O que está escrito aqui? Peace and love. Peace and love, paz e amor. Né? Gente, o que é paz e amor? Todo mundo faz assim com o dedinho. Faz assim com o dedinho, paz e amor, né? O que é isso, paz e amor? Paz e amor não é a paz de Cristo e o amor de Maria. Não é como o carismático cumprimenta, né? A paz de Cristo e o amor de Maria. Não é isso. Paz e amor é reflexo do que esse cara, o Marcuse, escreve nesse livro chamado Eros e Civilização. Ele dizia assim: faça amor, não faça guerra. Qual é a ideia aqui? A mesma sociedade capitalista que produz a guerra produz também a repressão sexual. Entende? Então, para combater isso, veja, quando você se liberta sexualmente, você está combatendo este capitalismo opressor. Faça amor, não faça guerra. Ainda,
acontece ali no contexto da revolução sexual a dissociação entre ato sexual e procriação. Gente, durante muitos milhares de anos, centenas de milhares de anos, qual era o natural? Sexo. O que pode acontecer quando faz sexo? Nascer um bebezinho. Né? Ter filhos. Veja que acontece que nós nascemos já, né, nesse contexto. Mas percebe que revolução gigante que é isso. Se dissocia, de modo que hoje, o jovem de hoje já não pensa assim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Gente, o que tem a ver transar e ter filho? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é verdade? Não tem nada a ver, né? Qual é o elo que tem entre uma coisa e outra? Absolutamente nenhum. Isso começa, né, sobretudo ali com a pílula anticoncepcional. Foi uma revolução gigante, que é vista como uma libertação. Mas isso vai tendo mais desdobramentos. Mais desdobramentos, vamos lá. Veja, eu vou trazer aqui uma citação bem grande, mas muito importante, de uma feminista, uma doida, a Dani falou, uma feminista radical, né, que é a Shulamit Firestone. Ela fala isso aqui lá em 1970. Mas veja só, vai vendo, onde é que a coisa chega. Porque, pense comigo, lembra? Tudo aquilo que é relação desigual essa desigualdade precisa ser cancelada. Tudo precisa ser alinhado socialmente. Tudo. Então nós vamos ver qual é a consequência disso. Para falar sobre as alternativas revolucionárias, por que alternativas revolucionárias? Lembra? Revolução armada estava dando certo, sim ou não? Não. Então precisava de alternativas. Então, para falar sobre as alternativas revolucionárias, é necessário começar por dizer que as mulheres, no plano biológico, são diferenciadas dos homens. Então ela assume isso aqui. Bom, o que é óbvio, né? Biologicamente a mulher é diferente do homem. A natureza produziu a desigualdade fundamental. Ela está brigando com a natureza aqui, né? Que foi mais tarde consolidada e institucionalizada em benefício dos homens, né? Dos homens masculinos aqui, ela está dizendo. As mulheres eram a classe escrava que mantinha a espécie, a fim de que a outra metade fosse liberada para o trabalho, admitindo-se os aspectos escravizantes disso, mas salientando todos os aspectos criativos. Alguém pode estar pensando, tá, padre, mas é isso aí mesmo. A mulher não podia trabalhar, mas calma que isso vai ter consequências. Isso não para aí. Vai muito mais longe. Olha onde vai chegar. Esta divisão natural do trabalho continuou somente à custa de um grande sacrifício cultural. Os homens e as mulheres desenvolveram apenas uma metade de si mesmos, em prejuízo da outra metade. A divisão da psique em masculina e feminina, estabelecida com o fim de reforçar a divisão em fruto da reprodução, resultou trágica. Então ela está dizendo que a psicologia masculina e a psicologia feminina são um produto social. É o que ela está dizendo aqui. A hipertrofia do racionalismo do impulso agressivo e a atrofia da sensibilidade emocional nos homens resultaram em guerras e desastres culturais. Olha só, então as guerras são fruto, segundo ela, as guerras são fruto dessa divisão social entre o homem e a mulher. Gente, vão acompanhando, porque a coisa vai indo cada vez mais longe. Cada vez mais longe. O emocionalismo e a passividade das mulheres aumentou o seu sofrimento. Sexualmente, os homens e as mulheres foram canalizados para uma heterossexualidade altamente organizada nos tempos, nos lugares, nos procedimentos e até nos diálogos. Ou seja, a heterossexualidade é que ela está dizendo que é também um produto social. Agora,
Depois dessa análise dela, ela vai dizer o que é que se deve fazer. Então, ela vai dizer 3 coisas que devem ser feitas para que essa revolução, essa libertação aconteça. Prestem atenção. Preparados? Porque o negócio aqui vai ser assim, ladeira abaixo. É ladeira abaixo. Aqui, ó. Deve-se, portanto, propor, em primeiro lugar, a distribuição do papel da nutrição e da educação das crianças entre a sociedade como um todo, tanto entre os homens quanto entre as mulheres. Estamos falando de uma mudança radical. Em princípio parece legal, né? Então, os homens e as mulheres devem partilhar esse fardo dos filhos. Agora, libertar as mulheres de sua biologia significa ameaçar a unidade social que está organizada em torno da reprodução biológica e da sujeição das mulheres ao seu destino biológico, a família. Ou seja, a mulher deve ser libertada dessa amarra que é a sua biologia, a maternidade aqui. Mais ainda, em segundo lugar, a segunda exigência será a total autodeterminação, incluindo a independência econômica tanto das mulheres quanto das crianças. É por isso que precisamos falar de um socialismo feminista. Aqui, o que ela está começando a fazer? As crianças também devem ser colocadas lado a lado dos adultos, porque as crianças não podem ser oprimidas. Então, com isso, atacamos a família em uma frente dupla. Olha só, gente. Atacamos a família em uma frente dupla, contestando aquilo em torno de que ela está organizada. A reprodução das espécies pelas mulheres e sua consequência, a dependência física das mulheres e das crianças. Eliminar estas condições já seria suficiente para destruir a família, que produz a psicologia do poder. Contudo, nós a destruiremos ainda mais. Entendeu? É na família que se produz o que ela chama de psicologia do poder. Quer dizer, essa organização social e psíquica do homem em que um deve estar acima do outro. O que ela vai falar aqui de destruir ainda mais a família, que é a base que impede a implantação da revolução? Agora, caga tudo. É isso. Agora o que vai acontecer é isso. Olha só. É necessário, em terceiro lugar, a total integração das mulheres e das crianças em todos os níveis da sociedade. Começa parecendo bonitinho, né? Aí vocês vão ver onde vai chegar. E se as distinções culturais entre homens e mulheres, entre adultos e crianças forem destruídas, nós não precisaremos mais da repressão sexual que mantém estas classes diferenciadas, sendo pela primeira vez possível a liberdade sexual natural. Vocês estão vendo? Gente, percebam que uma coisa é consequência da outra. Isso é consequência do começo da ideologia marxista lá atrás. É a consequência lógica. Só está dando um passo a mais. Entende? É o carro indo ladeira abaixo. É isso que está acontecendo aqui. Olha só. Então, quer dizer, não deve haver nenhuma repressão sexual para mulheres, para crianças, de modo que haja uma liberdade sexual natural total. Opa. Assim chegaremos em quarto lugar, agora quarta coisa, a liberdade sexual para que todas as mulheres e crianças possam usar a sua sexualidade como quiserem. Não! Gente, agora a coisa fica muito feia, né? Então, eu sei que tem coisas aqui que até atacam a sensibilidade, mas é onde a coisa vai chegar, né? É onde a coisa chega. É a consequência lógica. Não haverá mais nenhuma razão para não ser assim. Em nossa nova sociedade, a humanidade poderá finalmente voltar à sua sexualidade natural, polimorficamente diversa. Né? Qual é a ideia aqui?
Lembra do que Rousseau falava? O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Isso é a maior balela possível. Né? Então, a ideia é que existe um estado natural do homem, como bom selvagem, em que ele é livre. É livre, simplesmente assim. Livre. Então lá não há essas repressões sexuais. Então nós precisamos voltar a esse estado natural. Bom, que não existe e nunca existiu. Serão permitidas e satisfeitas todas as formas de sexualidade. A mente plenamente sexuada tornar-se-ia universal se a criança escolhesse ter relações sexuais com os adultos. E ainda que escolhesse a sua própria mãe genética, não existiriam razões a priori para que esta rejeitasse as suas insinuações sexuais, visto que o tabu do incesto teria perdido a sua função. Percebe? O que é isso? Não existe desigualdade. Né? Adultos e crianças são desiguais naturalmente, são ou não são? Mas essa desigualdade precisa ser combatida, porque as crianças estão sendo oprimidas sexualmente. Reprimidas e oprimidas. Essa é a consequência. Aquilo que é vendido, né, como uma libertação é, na verdade, uma destruição de qualquer estrutura de ordem social. Porém, a coisa vai mais longe ainda. Né? Vai mais longe. E aqui nós chegamos na década de 90. Na década de 90, em 1990, vem essa mulher aqui, Judith Butler. Alguém já ouviu falar dela? Levanta a mão quem já ouviu falar dela. Judith Butler. Ela é a grande principal teórica da teoria de gênero. Né? Então, o que ela diz? É necessário, portanto, um novo tipo de política feminista para contestar as próprias reificações de gênero e de identidade. Uma nova política que fará da construção variável da identidade não apenas um pré-requisito metodológico normativo, mas também um objetivo político. Olha só, isso aqui é o que se tenta apagar. A ideologia de gênero, né, que é vendida como algo científico, na verdade, tem um objetivo político. Nasce com esse objetivo. Paradoxalmente, o feminismo somente poderá fazer sentido se o sujeito mulher não for assumido de modo nenhum. Então, qual é o próximo passo? Para não existir nenhuma desigualdade, então não pode existir homem e não pode existir mulher. Entende? É o único jeito. Né? Então, tudo é construção social. O próprio ser homem e o próprio ser mulher são construção social que precisa ser removido da sociedade. Somente assim é que se chega à igualdade plena. Viva a igualdade! Em palavras mais simples, o padre José Eduardo explica de um modo bem fácil de entender o que é a ideologia de gênero. Olha só. Sintetizando em poucas palavras. Deixa eu ficar de olho na hora aqui, gente. Vamos lá. A ideologia de gênero consiste no esvaziamento jurídico do conceito de homem e mulher. E as consequências são as piores possíveis. Gente, isso é o que hoje é propagado hegemonicamente. E nós já vamos falar disso aí, de hegemonia cultural. As consequências são as piores possíveis. Conferindo status jurídico à chamada identidade de gênero, não há mais sentido em falar em homem e mulher. Não existe homem, não existe mulher. Falar-se apenas de gênero, ou seja, a identidade que cada um criaria para si. Eu me sinto assim, eu sou assim. Né? Portanto, não... Cadê?
Portanto, não haveria sentido em falar de casamento entre homem e uma mulher. gente, se não existe homem e uma mulher, para que existe casamento? Para que existe família? Não é verdade? A coisa vai sendo implodida. Já que são variáveis totalmente indefinidas. Mas do mesmo modo, não haveria... Agora, olha só como a coisa vai se voltando contra si mesma. Não haveria mais, do mesmo modo, sentido em falar em homossexual. Porque a homossexualidade consiste, por exemplo, num homem relacionar-se sexualmente com outro homem. Todavia, para a ideologia de gênero, o homem 1 não é homem, nem tampouco o homem 2 seria. Então não existe homossexual. Sabe que, inclusive, sabe aquela sigla interminável? LGBTQIAPN+, né? Tá acontecendo um rompimento na sigla ali. Né? Alguém ouviu falar disso? Que está acontecendo isso? Né? Por quê? O LGB, né? A lésbica, o gay e o bissexual estão falando, peraí, mas se a gente aceita a ideologia de gênero, então a gente não existe. Né? A gente não existe. Então, isso a gente não pode aceitar. Peraí, a gente foi até um ponto, mas a gente não aí já é demais. Exatamente, aí já é demais. Aí já está indo muito. Sendo que é meramente a consequência da revolução que está em curso e que começou lá atrás. Percebe? Nós começamos lá atrás e a coisa está em curso. E daí para frente só para trás. Né? Ainda o padre José Eduardo falando. Em poucas palavras, a ideologia de gênero está para além da heterossexualidade, da homossexualidade, da bissexualidade, da transexualidade, da intersexualidade, da pansexualidade ou de qualquer forma de sexualidade que existir. É a pura afirmação de que a pessoa humana é sexualmente indefinida e indefinível. Os teólogos de gênero, às escondidas, devem rir às pencas das feministas. Como defender as mulheres se elas não são mulheres? Qual seria o objetivo, portanto, da agenda de gênero? O grande objetivo por trás de todo este absurdo, que de tão absurdo é absurdamente difícil de ser explicado, é a pulverização da família, com a finalidade do estabelecimento de um caos, no qual a pessoa se torne um indivíduo solto, facilmente manipulável. A ideologia de gênero é uma teoria que supõe uma visão totalitarista do mundo. Percebe onde a gente chegou? E perceba, gente, que isso, é importante isso, é consequência lá de trás. Ou seja, defender aquela libertação sexual chega nisso aqui. Né? Então, é para libertar, vamos libertar tudo. Né? É para ter igualdade, vamos ter igualdade total. Portanto, vamos acabar com quaisquer diferenças. E então toda a ordem social é destruída. A família não existe. Né? Veja, é comum né, você encontrar vídeo de algum ativista trans, por exemplo, dizendo assim, outro dia eu vi um vídeo, eles dizem que nos acusam de querer destruir a família. Aí a pessoa diz, gente, mas é isso mesmo. Quer dizer, o que vocês estão acusando? Né? Achando que é um xingamento, alguma coisa? Não, é isso aí. Né? Porque a família é opressora. Né? Percebe? Está suficientemente provado? Acho que sim, né? Porque aqui, eu citei Bíblia. Não. Eu citei o Papa, qualquer coisa assim. Não, eu citei eles mesmos, na verdade. Só. Né? Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Né? Bom, como é que isso vai se espalhando? Como?
aquele cara lá atrás, o Gramsci, né? Esse aqui, ó. Eu coloquei foto dele? Não. Coloquei, né? Aqui. Esse cara aqui, o Gramsci, ele cunhou uma estratégia. Uma estratégia de hegemonia cultural. Que ele dizia, olha, para a gente conseguir levar a bom termo isso, para a gente ter sucesso, a gente precisa criar uma hegemonia cultural, ou seja, de modo que qual é o maior sucesso possível do Gramsci? É ninguém aqui ter ouvido falar dele. Ninguém aqui ter ouvido falar da maioria das coisas que estão aqui, no entanto, pensar exatamente desse modo. Isso é hegemonia cultural. Por quê? Esta revolução vai acontecendo de modo a que este tipo de ideologia vai se infiltrando no mundo da educação, na grande imprensa, nos meios de comunicação, na arte e em todo o show business e tudo mais, e até mesmo na religião. É isso que vai acontecendo. Na educação. Então, isso, gente, é que aqui não é um curso, né? É enorme, né? Mas poderia trazer muitas mais citações. Então, isso como instrução mesmo, sendo dada a instrução, sendo planejado. Olha, nós precisamos colocar tudo isso, esse modo de pensar na universidade, na escola, né? Nós precisamos ter ali, né? Então, os jornalistas, né? Aqueles que formam o pensamento, a arte, a novela, o cinema, tudo isso precisa ser o tempo todo enchido com essas coisas. Quem é pai e mãe aqui sabe como está difícil escolher desenho para as crianças assistirem. Não dá para assistir, você tem que pegar um desenho antigo da TV Cultura. Né? Por quê? No desenho vai ter lá duas elefantas que vão se casar. No desenho. Ou um elefantinho que de repente descobre que a identidade de gênero dele é outra. Num desenho para criança de 5 anos. Que descobre que é um macaco, né? Mas perceba, olha só, você deu um exemplo ótimo. Olha só, a coisa vai se degenerando de tal modo que vai criando. Lembra que eles falavam lá da estrutura psíquica? Que precisa mexer na estrutura psíquica? Isso vai criando doença mental nas pessoas. A pessoa, ela tem convicção de que ela é um gato, um bicho. Ela tem convicção e ela usa lá uma orelhinha de cachorro, né? E coleira, não é verdade? E não é que é uma fantasia, não. Ela diz, não é uma fantasia. Ela realmente tem convicção de que aquilo é a identidade verdadeira dela. Não é uma fantasia, não é um fetiche sexual, meramente. Não, ela diz, eu sou isso. Eu sou. E quem é você para dizer que... Gente, não muito tempo atrás, a pessoa ia por manicômio por menos. Não é verdade? Não estou dizendo que tem que ir, né? Mas é a realidade, né? Porque realmente a estrutura, o que se foi percebendo? Que a estrutura social é fruto da estrutura psíquica, da estrutura do próprio ser do homem e da estrutura familiar. Então, para mexer na estrutura social, não há nada mais eficaz do que mexer na estrutura do pensamento, na estrutura psíquica e na estrutura familiar. É isso. E aí se cria isso que se chama hegemonia cultural. E a consequência da hegemonia cultural é o patrulhamento ideológico. Aqui eu coloquei um exemplo disso. Alguém sabe do que a gente está falando? Os mais jovens aí talvez saibam. Sabe quem é essa mulher aqui? É a J.K. Rowling.
J.K. Rowling é a autora do Harry Potter. É a escritora lá, a autora do Harry Potter. Ela é feminista. Consequentemente, ela fala... Ela é uma feminista assim, de carteirinha, né? Só que é aquilo, né? Não, a minha revolução vai só até certo ponto. Peraí. Aí já é revolucionário demais. Né? Então, ela começou a dizer e postar coisas contra a agenda de gênero. Por quê? Bom, se não existe mulher, como é que eu vou defender a mulher? Como é que eu vou falar que homem e mulher tem que ter direitos iguais, ou sei lá o quê, né? Se nem existe mulher. Só que aí ela começou a ser chamada de transfóbica. E foi cancelada. O Harry Potter e a Hermione, que são o Daniel Radcliffe e a Emma Watson, né? Emma Stone é outra atriz. Emma Watson começaram a se manifestar contra ela. E todo mundo, os fãs do Harry Potter, todos, falaram, não, a gente não quer a J.K. Rowling, não sei o que lá. Gente, olha que loucura. Porque não, a sua revolução é demais para minha. Não é nem... A gente não está falando de uma mulher cristã. A gente não está falando de uma mulher que começou a defender a moral cristã, etc. Não é nem isso. Ela só não é revolucionária o bastante. Se fosse 30 anos atrás, estaria dentro da agenda. Mas percebe como é o mecanismo da revolução cultural. Aquilo que hoje é revolucionário, amanhã já não é suficiente. Entende? Deus sabe o que vai vir depois disso aí, depois do povo se vestindo de bicho. Deus sabe, porque amanhã já não vai ser suficientemente revolucionário. Entende? E o nosso pensamento está em que etapa da revolução? Entende? Porque as pessoas podem pensar, não, realmente isso aí é loucura. Tá, mas talvez tenha coisas aí, né, no nosso modo de pensar hoje, que tá só, gente, um degrauzinho abaixo. Né? Compreende? Então, por exemplo, o antinatalismo. Né? Hoje em dia, é uma loucura ter um terceiro filho. É uma loucura. É ou não é? Já é criticado. Tem 3 filhos. Meu Deus, você não tem televisão em casa? Né? Não é verdade? Mas perceba como é produto disso aqui. É o modo de pensar. Olha lá atrás, aquela mesma mulher que falou que tem que ter incesto. O que ela disse? Né? Libertar as mulheres da sua biologia. É exatamente isso. Imagina, você vai ter esse fardo dos filhos de novo, mais uma vez. É a sua vida, exatamente. Né? Então, bom, qual é, então, diante disso tudo, a resposta da igreja? Alguém poderia pensar que a resposta da igreja, então, tá tudo errado, seu bando de pecador, vão todo mundo para o inferno. É isso. Alguém poderia pensar que é isso. Mas não é essa a resposta da igreja. Não é. Por quê? A igreja não pensa o seguinte, não, nós precisamos voltar ao que era antes. A igreja não tem essa ilusão. Não é essa a resposta. A igreja dá uma resposta para o homem e para a mulher de hoje. Para você. Para você jovem que nasceu no meio dessa bagunça. Ela olha para você e dá uma resposta compatível com a sua vida. Então, veja, acontece que
Vamos parar para pensar. Se não houvesse aí, imagina só, vamos pegar uma outra coisa. Se alguém disser para você, aquela parede é laranja, você vai acreditar, sim ou não? Não, porque é obviamente mentira. É obviamente mentira. Porém, o Papa Bento XVI, antes de ser Papa ainda, ele disse algo muitíssimo verdadeiro. Ele disse que uma falsidade, uma mentira, é tanto mais perigosa quanto estiver envolvida de razões. Porque aí ela se torna convincente. Entende? Então, por exemplo, veja. É ou não é verdade que, bom, se pensarmos nas nossas famílias, algumas gerações atrás, em quantas famílias aqui acontecia a violência doméstica do homem contra a mulher? Na minha acontecia. Não é? E talvez de muitos aqui. Não é? Então, é ou não é verdade que existe uma opressão aí muitíssimo injusta, né, a ser combatida contra a mulher? É ou não é verdade? Sim, é verdade. Então, o que esse tipo de ideologia faz? Pega uma ânsia, um desejo humano autêntico, real, o desejo do amor, o desejo da liberdade, o desejo de ter uma vida digna, etc. Porém, dão uma resposta que não condiz com a realidade das coisas. É isto. Dá o veneno como se fosse remédio. A igreja, então, ela olha para os anseios verdadeiros que existem no coração das pessoas. Veja, seria totalmente insuficiente se a igreja simplesmente dissesse aos jovens, por exemplo, ou não somente a igreja, mas os pais, os educadores, dissessem simplesmente aos jovens: não, vocês estão pecando. Você não pode fazer sexo antes do casamento, seu pecador, etc, etc, etc. Gente, isso seria uma resposta que não daria conta de algo que existe de verdade naquele coração, que é o desejo de amar. Entende o que eu estou dizendo? Então, o Papa João Paulo II, ele deu uma resposta que foi revolucionária, mas uma revolução do amor. Esta resposta ele deu na sua teologia do corpo. Então, ele ofereceu 129 catequeses entre 1979 e 1984. Essas catequeses ele dava toda semana, no entanto foram interrompidas porque ele sofreu um atentado, né? Apresentando a sexualidade humana de maneira fiel ao ensinamento da igreja e ao mesmo tempo nova, direcionada ao homem moderno. Olha só. Então, ao mesmo tempo, é exatamente o que a Bíblia ensina. É exatamente o que a Bíblia ensina, é exatamente o que a igreja sempre pregou. No entanto, dando uma resposta que dê conta dos anseios reais que existem nos corações. Não é simplesmente dizendo: olha, você não pode fazer isso. Você não pode fazer aquilo. Isso não é suficiente. Entende? Por isso a teologia do corpo ela é tão revolucionária, no bom sentido. Né? Ela realmente liberta. Então, aqui nós vamos dar uma introdução, tá? Uma introdução. Mas que nós vamos aprofundar somente na semana que vem. Porque hoje a gente apresentou o problema, né? Semana que vem é a solução, exatamente. Tá? Então, o problema foi apresentado, né?
Então a solução vem semana que vem. Mas a gente vai introduzir aqui. Qual é a intuição básica da teologia do corpo? A intuição básica, a ideia base, o fundamento é este aqui. Quando nós encontramos aqui, 19,4, é na catequese de número 19, lá no parágrafo 4. Então, se você fosse pegar aqui o livro das catequeses, né? Então, a ideia é, o corpo, de fato, e só ele é capaz de tornar visível o que é invisível, o espiritual e o divino. Foi criado para transferir para a realidade visível do mundo o mistério oculto desde a eternidade em Deus e assim ser sinal dele. Aqui, eu sei que as catequeses elas têm palavras difíceis, tá? Mas o padre está aqui justamente para poder traduzir a coisa, né? Do teologuês, né, para o português. Tá. Então, por que isso aqui que ele está falando é tão importante? Porque existe uma falsa ideia de que o cristianismo rejeita o corpo. Essa é a falsa ideia corrente. Nós rejeitamos o corpo. Nós dicotomizamos o homem. Então, você vai salvar a tua alma, ponto. O teu corpo que se dane. Né? Sendo que isso não é a fé cristã. Não é. Quer ver uma prova de que isso, por vezes, entrou no pensamento das pessoas e até mesmo dos cristãos, né? Porém de forma errônea, que não foi isso nunca que a Bíblia ensinou e a igreja ensinou? A história lá de Adão e Eva. E nós, semana que vem vamos entrar mais nela. Qual foi o pecado de Adão e Eva? O que eles comeram? O fruto lá, né? Que a gente pensa que é a maçã, né? O fruto. Gente, quem aqui já ouviu falar que o comer do fruto proibido foi a relação sexual entre Adão e Eva? Quem já ouviu falar nisso? Levanta a mão. Os mais antigos aqui, muitos já ouviram falar. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. E nada a ver com a fé cristã. Nada a ver. Absolutamente nada. Porém, isso é utilizado contra o cristianismo, no sentido de que, não, então, vocês pregam que o sexo é algo ruim. Vocês reprimem as pessoas. Nós vamos libertar as pessoas. O que João Paulo segundo está dizendo? É justamente o oposto disso. Somente na fé cristã é que se encontra o valor autêntico do corpo. O teu corpo, toca no seu corpo assim, ó. Toca no seu corpo. O seu corpo mesmo, o seu corpo real aí. Somente na fé cristã é que você vai encontrar o verdadeiro valor que o seu corpo tem. Somente aí. Olha, veja como a ideologia marxista de revolução sexual, no final se torna um desprezo pelo corpo. O que está acontecendo, gente? As pessoas estão dizendo, o meu corpo está errado. Meu corpo está errado. Eu tenho um órgão sexual masculino, mas eu deveria ter um órgão sexual feminino. E vice-versa. Existe um erro no meu corpo. Bom, quem é que despreza o corpo, afinal? Quem é que está rejeitando o corpo, no final das contas? Somos nós? Existe aí, veja, de fundo, em toda essa revolução, uma semelhança com uma coisa já muito antiga, que vem da gnose lá atrás, enfim, uma coisa muito antiga, que é um dualismo entre aquilo que é espiritual e aquilo que é corporal. Ou, aqui na revolução, entre aquilo que eu sinto e aquilo que a minha biologia diz. Percebe? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aquilo que a minha constituição biológica diz não tem absolutamente nada a ver com o que vai me trazer felicidade,
com aquilo que eu sinto. Portanto, eu preciso me libertar disso, me conhecendo de verdade. Isso é história antiga. Para nós, veja, é justamente o oposto disso. O seu corpo, diga comigo, repita comigo, o meu corpo é sinal visível de uma realidade espiritual. O meu corpo reflete o que é divino. Já viu uma valorização do corpo maior do que essa? Não existe. É essa base, é este fundamento aqui. Entende? Existe um elo indissolúvel entre corporeidade e espiritualidade. E por isso, nós não podemos tratar o corpo de qualquer jeito. Tratar o corpo como se fosse qualquer coisa. Veja, você tem uma imagem na sua casa. Pensa em algo na sua casa que você tem que é sagrado. Uma Bíblia, uma imagem. Você coloca aquilo dentro da privada? Você coloca? Não, por quê? Porque é sagrado. Tem um lugar especial. Não é mesmo? Existe um lugar reservado para aquilo. Aquilo é coberto de dignidade. Como a Eucaristia, por exemplo. O padre, quando vai pegar o ostensório, ele coloca um véu para não tocar ali, naquilo que carrega a dignidade divina. Ora, o seu corpo tem um traço divino. A Bíblia diz, bom, para vocês não deixarem de usar a Bíblia, vamos lá, né? Já que trouxeram a Bíblia, então abram a Bíblia lá, em Gênesis. Gênesis capítulo 1. Versículos 26 e 27. Acharam? É fácil achar o livro do Gênesis, né? Primeiro livro da Bíblia, todo mundo tá craque de Bíblia, hein? Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves dos céus, animais domésticos, todas as feras, todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher, ele os criou. Bom, preste atenção no que eu vou dizer. Você é imagem e semelhança de Deus. E este traço fundamental do seu ser imagem e semelhança de Deus, não está apenas na sua alma, mas está de algum modo também no seu corpo. No seu corpo. Nós vamos entender como. Já que Deus tem corpo? Não, bom, Deus se fez carne em Jesus Cristo, né? Mas a divindade em si tem corpo? Não. Deus é espírito. Mas, de algum modo, no nosso corpo há este traço de imagem e semelhança de Deus. Tratar o corpo, e de modo particular a sexualidade, porque essa imagem e semelhança de Deus se está inscrita de modo particular na sexualidade humana. Tratar a sexualidade humana, portanto, como qualquer coisa, como algo descartável, é como pegar a hóstia consagrada
jogar no chão e pisar nela. É como pegar a imagem de Nossa Senhora que você tem na sua casa e jogar na privada. É isso. É pegar algo que é sagrado e violar essa sacralidade. Entende? Então, qual é a ideia aqui? A ideia central é: existe uma relação, um vínculo entre teologia e antropologia. O que é teologia? É a ciência a respeito de Deus. Antropologia é a ciência a respeito do homem. Do homem. Então, o que quer dizer? Observando o ser humano, enxergamos algo de Deus. E observando a Deus revelado em Jesus Cristo, Deus que se fez carne, entendemos verdadeiramente o que é o ser humano. E por que isso é tão importante, gente? Por quê? Por causa desse princípio aqui, ó. O ser e o bom se convertem entre si. Ens et bonum convertuntur, em latim. O ser e o bom se convertem entre si. O que significa isso? Isso aqui é um desdobramento de uma outra máxima, que é a seguinte, repete comigo. O agir segue o ser. Repete comigo mais uma vez. O agir segue o ser. De um jeito muito simples. Bom, eu estou aqui bebendo água. Por quê? O meu organismo diz que eu preciso me hidratar. Não é verdade? Se eu bebo água, o que acontece? Eu fico mais saudável, mais hidratado. Agora imagina se eu dissesse assim. Isso é uma opressão. Eu vou me libertar disso. A partir de hoje eu vou beber gasolina. Né? O que vai acontecer comigo, gente? Eu vou morrer. Né? Metanol, né? O cara vai morrer. Por quê? Isso está incompatível com o meu ser. Entende? É incompatível com o meu ser. Ou de outro jeito, vamos pegar mais simples ainda. Gente, essa caixa de som aqui. Outro dia ela queimou. Por quê? Porque está escrito atrás 110. Ligaram onde? 220. Imagina só, o cara chega, a JBL, a caixa da JBL. Essa JBL opressora, né? Tá me obrigando a ligar a caixa no 110. Eu vou me libertar disso, eu vou ligar no 220. Eu não vou mais usar a caixa de som. Não é verdade? Por quê? O agir tem que seguir o ser. Se não seguir o ser, não vai funcionar o negócio. Simples assim. A consequência disso, o ser e o bom se convertem entre si. Quer dizer, a coisa é boa moralmente conforme segue o ser da coisa. Quer dizer o seguinte, o Papa não acorda de manhã, enquanto está escovando o dente, e pensa assim, acho que hoje eu vou dizer que isso aqui é pecado. Acho que hoje eu vou dizer que usar tênis branco é pecado. Não é assim que funciona a coisa, não é assim que funciona a igreja, não é assim que funciona a fé católica, não é assim. Gente, a lei de Deus é simplesmente expressão do que as coisas são. Mas vamos pegar um mandamento de Deus para sair do campo da sexualidade. Não matar. Foi esse que você falou? Não matar. Gente, quando Deus deu através de Moisés esse mandamento, não matar, o que Deus estava fazendo?
Deus estava inventando uma coisa assim do nada? Era isso que estava acontecendo? Não. Isso aí já estava inscrito no coração do homem, na constituição do homem. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer civilização, matar é uma coisa ruim. Em qualquer lugar. Ah, não, mas em tal lugar pode matar, né? Sim, a pessoa mata o inimigo. Não é verdade? Ou fala, nossa, eu te amo tanto, vou te matar. Não. Então, o não matar é simplesmente expressão disso aqui. A vida é uma coisa boa. Por quê? Porque o nosso fabricante nos fez assim. Como o fabricante da JBL falou, na verdade tem uma... Olha só, um desabafo agora, tem uma chavinha atrás. Tem uma chavinha. Era só passar para os 220. Mas desabafo feito. É experiência, né? Então, isso quer dizer que, bom, por que a igreja diz o que diz a respeito do sexo, a respeito do casamento, a respeito do matrimônio? A igreja está simplesmente expressando, colocando em evidência, colocando em relevo como a coisa é, o que as coisas são. A igreja não está inventando nada. O Papa João Paulo II não simplesmente acordou de manhã e quis inventar. Quem quis inventar foi a Revolução Marxista. Eles sim que querem inventar, dizendo que o homem tem que se revoltar contra si mesmo, contra a sua própria Constituição, contra a Constituição da ordem social, contra a Constituição da família. Isso é inventado nada. A igreja não. A igreja coloca como um espelho na frente dos homens. Olha, gente, vocês são isso aqui. Vocês esqueceram o que vocês são. Mas vocês são isso. Vocês foram feitos para ser isso. Se vocês não viverem assim, a caixa de som vai queimar. Vocês vão viver infelizes. Vocês não vão alcançar a felicidade eterna. Por quê? Não é simplesmente porque Deus vai punir porque você fez errado. Não. É porque o negócio começou aqui. A nossa eternidade começa aqui. Então, o que acontece? O homem se revolta contra o seu Criador, e revoltar-se contra o Criador é revoltar-se contra si mesmo, porque eu sou criatura dele. Percebe? Olha só, acompanha esse raciocínio aqui. Revoltar-se contra o Criador é revoltar-se contra si mesmo, porque eu sou criatura desse Criador. É como se a caixa de som dissesse, e de repente ela dissesse, não, eu a partir de hoje vou funcionar não com energia elétrica. Eu vou funcionar com vento, né? Ela não vai funcionar. Entende? É isso. É isso que o homem tem feito. Contra si mesmo. É como uma autoflagelação. É um negar-se a si mesmo. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui, ainda na intuição básica da teologia do corpo, né? Pelo fato de o verbo de Deus se ter feito carne, o corpo entrou pela porta principal da teologia. Bom, tá, mas o ser humano tá decaído. Onde é que a gente enxerga, então, quem a gente é? A gente enxerga quem a gente é em Jesus Cristo. Ele é o ser humano perfeito. Ali nós encontramos a nossa verdadeira identidade, já que é uma palavra tão em voga hoje. Quer encontrar a sua identidade? Olha para ele. Olhando para ele, nós vemos quem nós somos. Nós conhecemos a Deus e conhecemos o homem ao mesmo tempo.
Então, aqui eu vou falar mais semana que vem, mas, então, aqui só dizendo, né, nós temos a missão de falar de tudo isso aqui semana que vem, tá? Que é o conjunto dos ciclos de catequeses da teologia do corpo. Então, aqui foi uma introdução, né? Então, as catequeses da teologia do corpo estão estruturadas do seguinte modo. Primeiro ciclo, a nossa origem, a criação do corpo. Porém, é criação e queda, né? Porque vem o pecado. A nossa história, a redenção do corpo. Aí vem Jesus Cristo. O nosso destino final, a ressurreição do corpo. E aí os modos, né, de viver a sexualidade aqui nesse mundo. O celibato pelo reino dos céus e o matrimônio cristão. E por fim, um último ciclo sobre amor e fecundidade. Então, semana que vem nós vamos ter a missão de falar sobre tudo isso. É bastante coisa. Mas hoje foi bastante coisa também, a gente conseguiu, né? Então eu creio que nós consigamos semana que vem. Foi tudo compreendido? Então, semana que vem nós vamos aí para a solução da história. Amém? Amém? Vamos ficar em pé, entregar tudo para Nossa Senhora, nossa Mãe, que nos ensine o valor da pureza, o valor do verdadeiro amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, muito obrigado. Deus abençoe vocês. São João Paulo II, rogai por nós. Obrigado.